Se você quer ser um bom arquiteto de software, para de pensar só em código, framework, biblioteca, pattern, etc, etc. Vou falar rapidinho para você de 3 habilidades não técnicas que o arquiteto precisa para trabalhar bem. Bora! Fala, Dev! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, se você concorda, discorda, whatever, obviamente depois de assistir o vídeo, mas ajuda a gente a engajar, a ser bem visto aí pelo algoritmo e continuar com o nosso trabalho, beleza? Bom, como prometido aqui nessa série O Bom Arquiteto de Software, né? Esse é o segundo vídeo de alguns que eu ainda pretendo fazer. Eu vou falar aqui sobre 3 habilidades não técnicas que um arquiteto precisa ter para ser um bom arquiteto, ou pelo menos ser um arquiteto, né? Porque um arquiteto sem essas coisas não dá para ser chamado de arquiteto, no máximo de um desenvolvedor sênior. E olhe lá, porque muitas das características de um desenvolvedor sênior, né, o sênior é o cara que está em transição, eu diria, né, para virar um arquiteto, caso ele queira, né? Mas assim, são coisas que são muito cobradas de um arquiteto puro e simples, né? E de um desenvolvedor sênior, opa, também, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Talvez seja até um pouco clichê falar, mas é conhecimento do domínio de negócio. Arquiteto de software não é só um programador Mega Blaster Power avançado. Um arquiteto de software conhece muito bem, ou deveria conhecer, o domínio de negócio que a empresa dele atua, mas de repente a empresa é muito grande, ou pelo menos aquela unidade de negócio que ele atua faz, né? Se você trabalha em uma empresa, tá? Acho que isso em qualquer posição, e você não sabe o que a sua empresa faz, você tem uma vaga ideia, tipo, como a sua empresa monetiza, por que que você está ali, né? Por que que alguém decidiu te pagar X mil reais por mês, né? Todos os custos de um funcionário CLT ou de um PJ, etc, né? Para você estar ali, por quê? O que se espera de você, né? Em que você vai contribuir no que aquela empresa faz, produz para a sociedade, produz para outras empresas, whatever, né? Então você precisa saber, e o arquiteto mais ainda, né? Ele precisa saber em detalhes, ele precisa ser brother, parça, né, do analista de negócio ou dos analistas de negócio que ele atende, né? Ele precisa conhecer os jargões, você imagina, sei lá, o setor financeiro, né? Quantos jargões, expressões, EBITDA, valuation, bolsa de valores, etc, etc, né? Quantos jargões e expressões, né, ele não tem que conhecer, né? Pensar em setor de petróleo, que é óleo e gás, setor elétrico, tem que conhecer do negócio, ou pelo menos da unidade de negócio. Você tem que ter um bom trânsito, um bom relacionamento com a sua unidade de negócio, até para que as conversas possam fluir, você consiga entender a necessidade real do negócio. Então, dê esse check na sua carreira. Conheça o domínio de negócio. Vai estudar, vai entrar no site da empresa, na intranet, né, lá no ferramenta de gestão do conhecimento, leia, converse, estude, vá almoçar com a galera de vez em quando, vá almoçar com o pessoal da área que você atende, troque ideia, compreenda o negócio em que você atua. Lembra lá do Domain Driven Design, do DDD, que fala da linguagem ubíqua, né? A linguagem ubíqua seria ali um merge, né? Uma fusão, falando bem a grosso modo, da linguagem técnica da área de negócio com a linguagem técnica do desenvolvedor. Então, você pensando ali num processo ágil, default, padrão, né? Quando você falar sprint, o cara tem que entender o que é, né? Quando você falar review, quando você falar planning, né? Que são jargões do ágil, o teu usuário, o teu product manager, ele tem que entender o que é, né? É a linguagem ubíqua, é o merge ali. E quando o cara vier com os jargões da área, né? Na hora de definir requisito, na hora de conversar com você, na hora de sondar possibilidade, você tem que entender o que é. Então, conhecimento de negócio é ouro. E você, enquanto arquiteto, mais do que o seu time inteiro deveria saber, mas mais do que seu time, você tem que conhecer muito bem, beleza? Bom, a segunda coisa que eu vou falar tem a ver com soft skills, né? Obviamente. Vou falar primeiramente de liderança, né? Liderança é bom, o arquiteto naturalmente ele vai ser ou o líder do time ou um dos líderes do time. No mínimo, o tech lead, o líder técnico ali do time. Gerir pessoas é algo que tem que estar na paleta, na maleta de qualquer arquiteto de software.
tá? Por isso que eu falei de habilidades não técnicas. Você precisa saber conduzir o seu time. Não é só definir uma arquitetura. Você tem que conduzir o time na implementação dessa arquitetura. O dia a dia, planejar, saber se comunicar, tá? Saber se comunicar com as pessoas, dar feedback. Como você vai atuar em um ambiente sob pressão, né? Em um conflito no seu time. Um feedback que você tem que dar, que às vezes não é um feedback muito legal, né? Às vezes você tem um relacionamento muito bom com o cara da sua equipe, almoça com ele, pô, na hora do café, brincadeira e tal. E quando chega a hora de você dar um feedback um pouco mais duro, um feedback, né, que transmita que a performance dele de repente não tá tão boa, você tem que ter essa habilidade, né? Porque assim, a gente tem que falar as coisas independente, né? Assim, não dá para misturar, obviamente, a amizade com o trabalho, e todo mundo ali tem que ter maturidade para entender isso. Então, liderança e comunicação entram nessa segunda na segunda skill, né? Você saber liderar, e obviamente liderança e comunicação andam muito juntos. Se você não sabe liderar, se você tem muita dificuldade em gerir pessoas, e acredite, gerir pessoas é difícil, talvez seja muito mais difícil do que a parte técnica, talvez não, é mais difícil que a parte técnica, né? Você precisa se capacitar no assunto, né? Material farto tem aí de liderança, inclusive falando de liderança específica para arquitetos de software. Em breve a gente deve falar aqui com mais detalhes o que é ser um líder, né, enquanto arquiteto de software, né? Mas no fundo você está liderando o seu time, né? Você tem que conduzi-lo na implementação ao longo dos projetos, né? Não ser só uma consultoria técnica, mas também uma referência de liderança, beleza? E a terceira coisa, que também tem a ver com soft skill, né, é negociação. Negociação tem muito a ver com comunicação também. Então, assim, eu colocaria a comunicação no meio, de um lado liderança e do outro negociação. A negociação é uma habilidade essencial, tá? E ela tem muito também a ver com vendas, né? Ah, mas eu não vendo nada, eu sou arquiteto. Cara, você vende seus projetos, você vende as suas ideias. Saber vender, mesmo que você não seja do comercial, que você não trabalhe diretamente com o cliente da empresa, é uma habilidade essencial. Saber vender, saber se comunicar, saber convencer as pessoas de uma coisa, saber influenciar as pessoas. Então, eu resumi isso na questão de negociação, né? Você tem que negociar, você tem que ter um bom trânsito entre as áreas da sua empresa, né? Eu posso pensar aqui em um caso específico, por exemplo, vamos supor que, né, você tem um cenário que é clássico em muitas empresas, de vários sistemas acessando diretamente bases de dados uns dos outros, tá? Esse é um caso clássico, né? E não só sistemas. Imagine que tem pessoas com acesso direto à base. Ah, porque eu tenho que fazer meu relatóriozinho, que eu rodo meu Excel, etc, etc. Sabe, usuários com permissão direta na base, gente fora da TI, né? Não tem uma auditoria clara, os acessos são, né? Isso é um caso, eu já vi em vários lugares, tá? E aí, do ponto de vista técnico, o que um arquiteto vai pensar? A solução é meio óbvia. Cara, vamos cortar esses acessos todos, vamos criar APIs, sabe? Criar APIs ali que se comuniquem entre si, registrar elas num diretório, criar documentação, e as pessoas vão ter que consumir as APIs. Beleza, tá? Sem entrar em questões técnicas mais profundas, tipo, pô, tem uma query aqui muito pesada que faz joins entre várias bases e tal. Isso é um caso à parte, até. Pela API vai ser mais difícil fazer, mas ainda assim é possível. O que o cara puramente técnico vai dizer? Cara, vamos criar as APIs, controle de permissão, processinho para dar permissão para acessar a API, vai ter log de tudo, auditoria, vamos anonimizar os dados, segregar ambiente, blá, 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 blá. Beleza, tua solução técnica tá legal. Aí você começa a entrar na seara não técnica, né? Vê o pessoal do compliance, cara, como é que tá isso aí com LGPD, né? Como vai funcionar a auditoria? Risco regulatório, né? Assim, será que o órgão regulador se vira aqui, né, e ver essa solução que você está propondo, ele vai achar ok? Obviamente isso pode vir responsabilização, multa, etc, etc, né? Então, o que o pessoal da compliance vai querer? Não, a gente tem que ter controle total, auditoria de tudo, o usuário respirou aqui dentro, tem que registrar, princípio do menor privilégio, blá, 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 toda aquela coisa do pessoal de compliance ou segurança, né? Eles vão colocar isso na mesa. Vem o pessoal do jurídico, né? Responsabilidades legais. Cara, isso aí que você quer mudar vai afetar contratos ativos que a gente tem. Isso é uma situação clássica e muito complicada, tá? Você imagina que a sua empresa tem vários contratos ativos e você mudar
essa questão de acesso à base pode impactar os contratos, né? Ou gerar um esforço muito grande para que os contratos continuem vigentes, né? Continuem assim, continuem compliance, né? Com o que está escrito ali, né? Então, isso pode ter um impacto nos clientes. Olha, a gente mudou aqui, então o jurídico já vai vir com essa coisa aí. A gente não pode, né, a gente não pode ter risco regulatório, a gente não pode desrespeitar os contratos vigentes, né? Aí vem o comercial, cara, isso vai impactar minha venda, esses relatórios aqui são essenciais, como é que vai ser, como é que eu vou rodar relatório em API, meus SLAs, etc, etc, etc. Aí o que vão dizer? Cara, a gente tem acesso à base há 10 anos, isso vai atrasar tudo, vai ser um esforço que a gente não precisava fazer e vai ter que fazer. E é um ponto, tá? É um ponto. Não pense que é um absurdo, não. Ninguém tá falando nenhum absurdo, né? É um risco? É um risco. O risco tá rodando ali há X anos e nunca aconteceu nada. Isso quer dizer que a gente não vai fazer nada? Não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas o pessoal vai defender o status quo, né? Eles não vão querer manter do jeito que tá. Né? E aí você vai virar e vai falar, isso é tecnicamente errado, né? A LGPD exige isso, temos que seguir as boas práticas. Cara, você vai sofrer, e aí, de novo, a gente está falando de seara não técnica. Você vai sofrer resistência, você pode ser até sabotado, ignorado, tá? O pessoal vai ficar com má vontade para tocar ou ajudar o teu projeto, porque um projeto desse vai impactar diversas áreas. Você precisa que as pessoas comprem o projeto. Isso vai te forçar a, assim, o teu projeto, né? Pode acabar indo para o limbo, né? Sem apoio, né? A menos que você tenha um patrocinador muito forte, né? Que empurra isso para baixo em uma abordagem aí top-down, você vai ter sérias dificuldades. Então perceba que o ambiente da empresa, de você negociar, de você sentar na mesa, de você vender as suas ideias, é muito mais importante muitas vezes do que a parte técnica, né? Então, como é que você vai ter que fazer, talvez até uma apresentação, um pitch, e explicar os riscos. Olha, a gente hoje é assim. Os riscos que a gente tem, né? Os impactos que a gente vai ter na nossa mudança e o que a gente vai ganhar, né? Você vai chegar pro compliance e vai falar, olha, na API a gente vai ter logs mais claros, a gente vai poder fazer auditoria, vai ter evidência. Para o jurídico, você pode tentar chegar em um meio termo. A gente vai fazer aqui um esforço para manter os contratos atuais vigentes, né, compliant, mas vamos estar muito menos expostos a riscos de segurança, que teria um problema muito maior em relação aos contratos, porque se a gente perde os dados, né, se acontece alguma coisa que impacte o teu serviço, a coisa que você está, né, o teu software ali, as a service, etc., talvez seja muito pior, né? Para o comercial você vai ter APIs mais estáveis, você vai ter talvez menos quebra de relatório, muito menos risco, né? E a evolução vai ser mais rápida no médio prazo, se eles quiserem, né? Enfim. Existem N abordagens, tá? Pensando em relatório, você pode ter uma base fria, D-1, e rodar as tuas queries ali, né? Não rodar no transacional, que também é o padrão. Mas o ponto aqui é que você tem que negociar, você tem que vender as suas ideias, né? Você tem que vender o seu projeto, porque o teu projeto, especialmente quando você é um arquiteto, esse exemplo que eu dei aqui foi um exemplo aleatório, ele vai gerar impacto em tudo que é lugar. Se você não vender a sua ideia, né? Não negociar com as pessoas, vai ser difícil. Então, essa é a terceira habilidade que eu diria. Negociar. Então, recapitulando, conhecimento do negócio, liderança, que envolve aspectos de comunicação, e negociação, que também envolve comunicação. A comunicação ela liga muito, né? A liderança e a negociação, né? E, por fim, vale citar uma coisa. Você vai ser questionado. Vão falar mal de você. Pô, o cara chegou aqui e tal, quer mudar tudo, as coisas funcionam. E faz parte. Você não pode ficar com raivinha, com mágoa, porque boas ideias sobrevivem à pancadaria, né? Assim, normalmente, em um contexto corporativo, você chega com uma ideia muito disruptiva, ou que vai mexer, né, no queijo de muita gente, você vai sofrer resistência. Normal. Vão bater na sua ideia. Só que se você está bem calçado, você tem lá o teu pitch de venda da sua ideia, é muito mais provável que você consiga sair com pelo menos um meio termo. Talvez você não vai implementar o teu projeto a full, mas o meio termo ali talvez você consiga e talvez melhore bastante ali, o teu risco diminui em 60%. E todo mundo vai estar ciente, ó galera, eu não vou poder fazer tudo, a gente ainda vai ter um risco aqui, mas ele pelo menos vai cair, todo mundo está ciente, e é isso, né? Então, fechamento, aqui fica claro como nem só de técnica vive um arquiteto de software.
Né? De um arquiteto espera-se muito mais. Inclusive, você como arquiteto vai participar provavelmente de reuniões que estão muito além do técnico, tá? Reuniões que às vezes envolvem coisas que não tem nada a ver com TI, inclusive. Mas como você tem uma visão ampla dos sistemas, da arquitetura corporativa e das áreas, olha o conhecimento de negócio aí, a sua presença passa a ser importante nessas reuniões. Beleza? Curtiu o conteúdo? Não curtiu? Acha outra coisa? Comenta aqui, deixa a tua opinião, deixa o teu comentário, deixa o seu like, ajuda muito a gente, se inscreve no canal, né? Se você, enfim, achou legal, compartilha esse conteúdo, joga lá no teu grupo de desenvolvedores, vê o que a galera tem a dizer. E tamo junto, beleza? Valeu!